E aí, turma do nono ano? Sejam bem-vindos a uma aula aqui, certo, de notação científica. Estou aqui a pedidos da professora Gracinha. Sou o professor Aloilson Tavares, professor de matemática da escola do Pesqueiro. A notação científica é uma forma simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos, por meio do uso de uma potência de base 10. Por que a gente trabalha isso nas ciências? Porque a gente trabalha muitas vezes com distâncias muito grandes ou micro-organismos muito pequenos. E muitas vezes a gente interessante que a gente escreva na forma de notação científica, certo? Elas assumem essa notação aqui, certo? Uma fórmula geral, na qual o meu A é chamado de coeficiente, tá bom? Como é uma potência de base 10, certo? A base da minha potência sempre vai ser 10. E o meu N vai ser um expoente, né? Chamado ordem de grandeza, tá bom? Então, anotem isso aqui, que é a fórmula geral de notação científica, para quem não está lembrado, então para quem já está lembrado, é só mesmo uma revisão. Porém, tem algumas condições, certo? Dentro da notação científica. O meu A, que é o meu coeficiente, ele tem que ser um número real, tá bom? Maior que 1 e menor que 10, certo? O meu coeficiente, ele só pode atender essas duas situações, certo? Ser menor que 1 e maior que 10. E o meu N, que é o meu coeficiente, né, o meu expoente, ele é um número inteiro, ou seja, ele vai ser um número positivo, certo? O N vai ser positivo, ou vai ser um número negativo, certo? Números que vocês conhecem. E aí esse positivo ou esse número negativo, ele vai determinar uma mudançazinha na escrita do número em forma decimal, certo? Que nós vamos ver mais adiante. Eu trouxe aqui 3 passos, né, de como nós vamos transformar um número em notação científica, né? Como é que a gente pega um número decimal e transforma em notação científica, ou quando a gente pega um número real e transcreve para a notação científica. O primeiro passo, né, é escrever o número na forma decimal, certo? De modo que tem apenas um número diferente do zero antes da vírgula, certo? Estamos falando, esse primeiro passo aqui, nós estamos falando desse coeficiente A, certo? Esse número aqui, a gente tem que escrever ele, né, uma dica, de modo que tem apenas um número na frente da vírgula, tá certo? E esse número tem que ser diferente de zero. Segundo passo, né? Colocar os expoentes da base 10, que é quem é o expoente da base 10? Esse N aqui que eu falei, que ele vai ser ou positivo ou negativo, não é isso? Esse meu expoente, né, ele vai ser referente ao total de casas decimais que tivemos que andar, né, ou deslocar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, né, o expoente vai ficar positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. Vamos já ver na prática o que seria isso, certo? E o terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10, ou seja, né, escrever essa multiplicação aqui, pegar o coeficiente e multiplicar pelo número pela potência de 10, né, elevado a um expoente n. Eu trouxe uma tabelazinha aqui bem simples, tá bom? Como é a base 10, ela não vai alterar, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Na notação científica, certo? Sempre vai ser a base 10 e aí não vai alterar. O que é que vai alterar? O que é que vai alterar? Observe o expoente aqui, ó, nesse meu primeiro exemplo, eu tenho 10 elevado a 1, certo? E aqui eu tenho 10 elevado a menos 1, certo? O que acontece? Quando meu expoente é positivo, eu vou acrescentar um zero do lado direito, certo? Positivo do lado direito. Quando o meu expoente, né, for um negativo, eu vou escrever o zero do lado esquerdo, tá bom? E acrescento a vírgulazinha aqui, que vai ficar um número bem menor, né? 0,1 é menor do que 10, claro. E aí fica essa dica, né? Se vocês observarem até o final lá, toda vez que meu expoente é positivo, eu estou acrescentando um total de zero do lado direito. Ó. Expoente 2, 2 zeros, né? Expoente 3 positivo, total de 3 zeros. Expoente 4 positivo, total de 4 zeros, e assim sucessivamente, certo? E aqui, ó, novamente, né? Expoente negativo, né? Eu coloco um zero e coloco a vírgula. Expoente menos 2, 2 zeros,
certo? E a vírgula vai ficar entre eles dois. Detalhe, esse 2 nós podemos determinar como assim, ó. Você desloca a vírgula no lado direito, de modo que fique o primeiro número na frente da vírgula, certo? O primeiro número de valor significativo, nesse caso ficaria 1. Então, eu teria deslocado duas casas, né, de modo que ficaria 1,0 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Observe que a contagem das casas aqui, ó, é para o lado direito, e eu vou parar assim que eu tiver o primeiro número diferente de 0. Tá certo? Próximo. Expoente negativo, eu vou estar acrescentando a vírgula sempre, a vírgula não, total de 0 sempre do lado esquerdo, né? E suponhamos também que a vírgula esteja aqui, né? Ela vai deslocar quantas casas? 1, 2, 3, ok? 3 casinhas, expoente 3. Como o 0 está do lado esquerdo, expoente negativo. Nesse caso aqui ficaria o quê? 1,0, né? Vezes 10 elevado a menos 3. Novamente aqui, ó. Basta eu colocar uma vírgula aqui, né? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? 4 casas decimais, número 4. Como o 0 está do lado esquerdo, certo? O meu expoente passa a ser negativo. O último exemplo aqui, quantos números eu tenho até o primeiro número que é diferente de 0? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Número 5. Se o 0 está do lado esquerdo, expoente negativo. Então fica a dicasinha aí da tabela para vocês, tá bom? Deem a pausa aí no vídeo e copiem, é uma dica de suma importância para vocês, tá certo? Vamos a um exemplo, né? Eu trouxe o exemplo aqui do número 14 milhões, tá certo? A gente escreveu em notação científica. Tomamos como primeiro passo escrever o número em forma decimal, certo? Tal qual deixaremos apenas um número na frente da vírgula, ou seja, vou reescrever aqui a fórmula geral, né, da notação científica, que é A vezes 10 elevado a N. O primeiro passo é conhecer quem é esse A, que é o coeficiente, certo? Então vamos lá conhecer. O A vai ser igual. Vamos deslocar a vírgula, como se a vírgula estivesse aqui, ó, no final, certo? Vamos deslocar a vírgula até que tenhamos na frente da vírgula, certo? Apenas um número significativo, ou seja, um número diferente de 0. Então, nós vamos deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho dois números, ó, que é o 14, né, na frente da vírgula, então eu vou deslocar mais uma, 7. E eu vou ficar o quê? 1,14. Então, o meu A é 1,14. Agora, nós vamos determinar o expoente, né, que é o N. Quantas casas nós andamos? 7, certo? Logo, né, em notação científica, esse número aqui será o quê? 1,4 vezes 10 elevado a 7. Sétima potência, né? Observe que esse 1,4 atende à propriedade de P, que é um número entre 1 e 10, tá bom? Esse número não pode ser maior que 10 e nem menor que 1, certo? Próximo exemplo, como escrevemos o número 5 vezes 3 elevado à terceira na forma decimal, né? Ao contrário do exemplo anterior, faremos a transformação do número que está escrito em notação científica, certo? Ele está escrito em notação científica, para escrito na forma decimal, tá bom? Desse modo, o primeiro ponto a ser observado é se o expoente da base ele é positivo ou negativo. Nesse caso aqui, ele é positivo, certo? Se ele é positivo, nós iremos acrescentar o total de zeros que o expoente determina, que é 3, nós vamos acrescentar 3 zeros, do lado direito ou do lado esquerdo? Se é positivo, do lado direito, certo? Então, 5 vezes 10 elevado à terceira potência na forma decimal será igual a 5.000, ok? Terceiro e último exemplo, escrever o número 0,23 na forma de notação científica, que ele está na forma decimal, certo? Observe que o número 0,23 está escrito na forma decimal, né, como eu já havia falado. Assim, nós podemos concluir que o expoente da base 10 será negativa. Estão lembrados? Quando o 0 está à esquerda, ó, do número significativo, que nesse caso seria o 23, o 0 está à esquerda do 23, então
o meu expoente será negativo. Agora nós vamos identificar, né, que o coeficiente, certo? Para isso, nós vamos deslocar a vírgula para o sentido direito, né, de modo que a gente tenha apenas um número, certo? Significativo à frente da vírgula. Vamos ver aqui quantas casas nós teríamos que andar, né? Se eu deslocar para a esquerda, eu não vou encontrar nunca um número diferente de zero, né? Eu vou deslocar ela para o lado direito, ou seja, vai ficar o que agora? O meu coeficiente, né? Meu coeficiente aqui, A, vai ser igual a 2,3, tá bom? E o meu N vai ser o total de casas que eu desloquei minha vírgula, né? Apenas andamos uma casa, então o meu N vai ser 1, certo? Positivo ou negativo, né? Se eu tenho zero à esquerda aqui, é porque vai ser negativo, ou seja, o meu expoente vai ser menos 1. Escrevendo esse número na forma decimal, na forma em notação científica, né, ficaria 2,3 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Então, obrigado a você que assistiu até aqui. Certo? Espero que você tenha compreendido, espero ter contribuído com o aprendizado de você e de vocês, né? E até o nosso próximo encontro, quem sabe, se Deus quiser.